A reunião da igreja é para que nós sejamos saturados do Espírito Santo, é para que nós sejamos cheios da vida de Deus. Cada vez que você vem à reunião da igreja, você recebe uma porção maior de Deus na sua vida. Deus encoraja muito mais o seu coração, Deus te dá graça, Deus anima a sua fé, Deus fortalece a sua fé, Deus renova a sua esperança nele. E pregar o Evangelho aos que estão desesperados, aos que estão famintos. Há muitos que estão lá fora e não têm razão para a sua existência. Eles não encontraram razão para a sua existência. Eles estão desesperados. Eles estão famintos de Deus, mas eles não sabem por que estão famintos. Aquela mulher samaritana que foi ao encontro de Jesus no poço de Sicar, né? Jesus já estava ali assentado naquele poço. De repente ela chegou para tirar água. Jesus pede água a ela. E ela diz: por que me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque judeus não se dão com samaritanos, né? Mas Jesus naquele momento impressionou aquela mulher quando disse a ela: mulher, pare de beber. De repente, nesse diálogo de Jesus com aquela samaritana, ele diz para ela: vai, chama teu marido e vem cá. E ela diz: Senhor, eu não tenho marido. De fato, disseste bem, não tenho marido, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. Faltava algo no seu coração que a deixava extremamente ansiosa, e ela não sabia o que. E ela arrumou um marido que não era dela, não satisfez. Arrumou o segundo, também não satisfeita. Arrumou o terceiro, até o quinto, não satisfeito. E Jesus naquele momento diz para aquela mulher: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você é que lhe pediria, e ele te daria água viva. E essa água viva dentro de você vai se tornar uma fonte que jorre para a vida eterna. Então era isso que aquela mulher precisava. Aquela mulher, ela não precisava de 5 maridos, mas ela estava ansiosa, ela estava à procura de algo que satisfizesse o seu coração, ela estava à procura de algo que preenchesse a sua vida, que preenchesse o seu interior. Por isso ela estava ansiosa, correndo de um lado para o outro, à procura de muitas coisas. Mas naquele momento ela se deu por conta de que o que iria preencher o seu coração seria a água viva que Jesus estava lhe prometendo. E quando aquela água viva entrou no coração daquela mulher, quando aquela mulher ganhou o Espírito Santo, que era a água viva de Deus, então aquela mulher passou a ter uma paz plena. Aquela mulher passou a ter uma satisfação real da sua existência. Todo vazio no seu coração foi preenchido através daquela água que entrou no seu interior, chamada Espírito Santo de Deus. E aquela mulher, a partir daquele momento, ela se tornou plenamente satisfeita, porque ela encontrou o que tanto procurava. Meus irmãos, às vezes acontece de pessoas serem muito pecaminosas, são pessoas ansiosas, são pessoas que correm muito, atrás de muitas coisas e pecam excessivamente. Essas são as pessoas que mais têm sede de Deus, sabia? Por isso que nós não devemos apontar o dedo para ninguém. E pode ter certeza que quando essa pessoa tiver um encontro com Deus, ela jamais o deixará, e ela o amará mais do que todos os outros. Amém? Porque ela tem sede.
e ela está ansiosa, ela está à procura. Quando você vê essas pessoas que se envolvem com drogas, usam uma droga, não satisfez, usam uma segunda droga, também não satisfez, e ela então vai migrando de uma droga para outra, tentando satisfazer a sua vida, tentando preencher o seu coração. Aí elas passam a roubar, a matar, para alimentar aquela droga, para satisfazer o seu coração. Daí a pouco ela passa a ter prazer em matar, ter prazer em roubar, e aquilo passa a fazer parte do seu viver, aquilo se torna a sua comida, aquilo se torna a sua fome, que vai tentando preencher o vazio que está no seu coração. Porque ele está desesperado, porque o vazio que está no seu coração é imensamente grande. Então, quando você vê as pessoas perversas, roubando, matando, pecando, traficando, usando drogas, fazendo tudo que não presta, pode ter certeza que o vazio no coração delas é imensamente grande. Nada satisfaz. É aí onde a igreja precisa começar a sair das quatro paredes e pregar o Evangelho. E levar o Evangelho a sério. Sabe por que a violência tem aumentado no mundo? Porque os homens estão com muita sede de Deus. Sabe por que o pecado tem aumentado no mundo? Porque a fome de Deus no mundo tem aumentado excessivamente. E sabe por que a violência e tudo mais tem ocorrido de uma maneira acentuada nesses últimos dias? É porque a fome de Deus tem aumentado na vida dos homens. Os homens têm se multiplicado e a fome de Deus tem se multiplicado também no coração desses homens. E a igreja tem feito cada vez menos, e a igreja tem pregado cada vez menos, e a igreja tem dado pouco exemplo, ou nenhum exemplo de fé. E a igreja não tem pregado o Evangelho que pode salvar, não tem pregado o Evangelho que é o poder de Deus para curar, que é o poder de Deus para libertar, que é o poder de Deus para tirar das trevas e levar para a luz, tirar do reino de Satanás e levar para o reino de Cristo, para o reino de amor e de paz. Nós estamos em falta com Deus. Estamos enclausurados em quatro paredes, ouvindo a palavra, louvando, cantando e achamos que isso é suficiente, que Deus está contente conosco, que estamos fazendo a nossa parte, e não estamos em dívida com Deus, porque o mundo lá fora está desesperado, o mundo lá fora está completamente vazio, com o coração vazio, destituído de paz, de alegria, de razão para viver, e a única esperança do mundo é Deus. A única esperança do mundo é o Senhor Jesus. Lembre-se da condição em que você se encontrava quando você não tinha Deus. Quando nós não tínhamos Deus, nós éramos semelhantes a essas pessoas lá do mundo. Nós bebíamos, nós fumávamos, nós ficávamos noites e noites nas festas, acabando com a nossa saúde, né? Nós fumávamos um baseado, tomávamos uísque até desmaiar, cheirava cocaína até dissolver o nariz. Tudo que não presta nós fazíamos. Por quê? Porque nós estávamos vazios, porque nós estávamos sem Deus, porque a vida não tinha razão de ser para nós. Nós não sabíamos se nós morrêssemos amanhã,
se nós iríamos voltar a viver. Nós não sabíamos sequer que há uma vida após a morte. Será que há? Não sabíamos nada. Nós éramos ignorantes quanto às coisas espirituais. Nós éramos ignorantes com relação à fé. Nós não conhecíamos o Senhor. Mas de uma coisa nós entendíamos muito bem: que o nosso coração estava triste, que o nosso coração estava angustiado, que o nosso coração estava vazio. E o vazio do nosso coração é do tamanho do mundo. Aquele que está vazio sente um vazio tão grande dentro de si que chega a ser do tamanho do mundo. Uma hipérbole, né? Estamos aumentando, mas é a expressão do que estamos sentindo. Olha, eu estou com uma tristeza tão grande hoje que eu acho que ninguém na terra está tão triste quanto eu. Nós falávamos assim, muitas vezes. E essa é a condição do mundo lá fora. Mas Deus, nesses dias, Ele quer usar a sua vida. Nesses dias Deus quer falar com você. E nesses dias Deus quer que você corresponda ao seu falar. Porque há esperança. Há esperança para o mundo. Há esperança para os perdidos. Há esperança para os alcoólatras. Há esperança para os drogados. Há esperança para os miseráveis. Há esperança para os desprezados. Há esperança para aqueles que estão à beira da morte, a ponto do suicídio. Há esperança. Há esperança para a prostituta. Há esperança para o traficante. Mas como crerão se não há quem pregue? E é aí que entra a nossa responsabilidade. Amém? E é aí que Deus conta comigo e com você. E é aí que Deus conta comigo e com você. Porque as pessoas que estão lá fora estão sedentas, estão com sede de Deus. E elas estão esperando você lhe falar de Jesus. Quando essas pessoas estiverem no inferno, essas pessoas as quais você não pregou, quando elas estiverem no inferno, elas vão lamentar eternamente por não terem crido. E elas vão se lembrar de você para sempre, lá no inferno, dizendo: por que o Sage não pregou para mim? Por que o Sage não me alertou acerca do inferno? Por que ele não me alertou acerca da vida após a morte? Por que ele não me advertiu que eu estava morto nos meus delitos e pecados e que eu precisaria de Jesus para eu ser salvo? Por que ele não me falou? Meus irmãos, é isso que vai acontecer com muitos. Milhões e milhões estarão a lamentar lá no inferno. Já estão lamentando alguns, e outros no futuro lamentarão. Porque eu e você convivemos com eles durante 20, 30, 40, 50 anos e não falamos de Jesus para eles. E não falamos para eles da condição de delitos e pecado na qual eles vivem, e essa condição é uma condição de morte, e morte eterna, e nós não nos advertimos, e nós não os ajudamos, tendo todo o poder para fazer, tendo toda a autoridade, unção e graça de Deus para fazer, e não o fizemos. Em Ezequiel capítulo 18 diz que o Senhor vai requerer da nossa mão todo o sangue que for derramado, toda a alma que for para o inferno, que conviveram conosco e
que nós de alguma maneira não cooperamos, não contribuímos para que essa pessoa se arrependesse dos seus pecados e se convertesse ao Senhor e fossem salvos. Essas pessoas que convivem conosco, elas estão sob a nossa responsabilidade. E às vezes eu sinto temor disso, sabia? Eu olho para as pessoas que estão ao meu redor, eu olho para as pessoas que convivem comigo no dia a dia, eu falo, eu preciso ajudar, eu preciso falar de Jesus para essa pessoa. Essa pessoa está na minha responsabilidade. Deus colocou essa pessoa perto de mim para que eu anunciasse, para que eu pregasse Jesus para ela. Toda pessoa que Deus coloca perto de você, aquela pessoa, a salvação daquela pessoa passa a ser a sua responsabilidade. Tem pais que sequer pregam para os seus filhos. Olha o quanto é grave. Se nós não pregamos para os nossos filhos, a nossa casa, nós não pregamos para os de fora, muito menos pregamos para os de fora. Nós não nos assentamos com os nossos filhos para orar, para ler a palavra com eles, para lhes ensinar a salvação em Cristo Jesus. Não é mesmo? E quando eles se perdem, nós queremos lamentar. E quando eles se perdem, aí nós queremos orar, aí nós queremos fazer campanhas, mas eles já se perderam. Nós falhamos, nós erramos. Então nós temos de começar pela nossa casa, evangelizar os nossos vizinhos. Se você mora perto de alguém, esse alguém passou a ser a sua responsabilidade. Quem mandou você ir morar lá? Quem mandou você se mudar para lá? Para onde você mudou? Aquelas são as almas que Deus está contando, que serão salvas mediante o seu testemunho, mediante a pregação que você fará a eles. Amém? Você está num determinado trabalho, você trabalha na faculdade, foi o que me veio à mente. Você trabalha na faculdade, todas aquelas pessoas que trabalham ali com você são a sua responsabilidade. Você tem que orar por elas, você tem que entregar um panfleto para elas. Aquelas que você tem dificuldade de falar de Jesus para elas, você tem que dar pelo menos um panfleto. Elas amassam, joga fora. Daqui um dia você encontra outro panfleto, você dá o panfleto. Elas amassam, jogam fora, não tem problema. Quando elas estiverem lá no inferno, elas vão se lembrar. Sabe, me entregou 50 folhetos, eu joguei todos fora. Por isso eu estou aqui. Mas você cumpriu a sua parte. Você orou por elas, você evangelizou, você entregou o folheto, você fez a sua parte. Amém? Então, meu irmão, você tem muitas pessoas para salvar. As que estão no seu trabalho são todas suas. Os vizinhos que estão na sua rua são todos seus. E depois que você conseguir pregar no seu trabalho, aliás, vamos pegar completado. Depois que você conseguir pregar na sua casa, pregar na sua vizinhança, pregar no seu trabalho, aí você está apto para ir até os confins da terra. Amém?